Bom, pessoal, o assunto do nosso vídeo de hoje é como o Estado brasileiro ele vem dificultando o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Já há algum tempo eu venho juntando material para desenvolver esse vídeo, porque percebo que os conteúdos que irei abordar aqui eles não são amplamente discutidos ou são relegados a um segundo plano, até mesmo entre os intelectuais. Evidentemente, eu não quero trazer aqui fórmula mágica para os problemas do Brasil, nem mesmo querer esgotar os debates e discussões sobre problemas e soluções do Brasil. Porém, pensar um Brasil melhor é sempre bem-vindo. Antes de falarmos sobre como o Estado brasileiro ele vem dificultando o desenvolvimento do Brasil, precisamos conhecer os principais problemas estruturais do Brasil e suas causas. E quais são os principais problemas do Brasil? A pobreza, a fome, a miséria, a dependência tecnológica. E quais seriam as causas desses problemas? Para entendermos as causas, precisamos fazer uma abordagem histórica, voltar no passado. Para entendermos o presente, precisamos compreender o passado. E a causa principal dos grandes e importantes problemas do Brasil é o tipo de colonização que foi implantado aqui no país. A chamada colônia de exploração, baseada no plantation. Um sistema que tem como tripé o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Esses pontos, eles vão fazer com que o Brasil tenha os problemas que tem até hoje, principalmente a escravidão. A pobreza, a fome, a favelização, elas são consequência direta da escravidão, dentre outros muitos problemas. Agora vamos falar sobre o Estado, principalmente o Estado brasileiro. O Estado hoje ele está no centro das discussões para o desenvolvimento de um país, de uma nação, de um povo. O Estado ele tem um papel super importante para o sucesso de um povo. E percebemos hoje que há uma polarização no debate nacional sobre o papel do Estado. Uns defendendo o Estado mínimo, outros defendendo o Estado máximo, e precisamos pensar um Estado equilibrado, necessário. Mas antes, precisamos fazer uma conceituação bem didática do Estado. O que é o Estado? O Estado é a sociedade organizada politicamente. É o conjunto de poderes e instituições que organizam a vida em sociedade dentro do território. Então nós temos um povo, um território, e esse povo ele tem a soberania sobre esse território e precisa ser desenvolvido ali uma organização para esse povo dentro desse território. E essa organização é o Estado. Quais são os poderes do Estado? O legislativo, o executivo, o judiciário. Quais são as instituições do Estado? Polícia, Forças Armadas, Ministério Público, penitenciárias, Previdência Social. São vários órgãos e entidades compondo o Estado. E é importante salientarmos aqui a diferença entre Estado e governo. O Estado ele é permanente, o governo é temporário, é transitório. O governo ele começa e termina, mas o Estado ele é constante. Então, dentro do Estado brasileiro, nos últimos anos, tivemos o governo FHC, o governo Lula, atualmente o governo Bolsonaro. E esses governos eles têm início e fim, e o Estado ele continua, ele é permanente. O nosso debate aqui não é sobre governo, e sim sobre o Estado. E quem que financia as atividades do Estado, todos os seus funcionários, todas as suas atividades? É o povo, através dos tributos. O que é o tributo? O tributo é o dinheiro que o povo deve ao Estado para financiar as atividades do Estado. Dentre os tributos temos os impostos, as taxas, as contribuições. E o tributo ele é muito importante, porque é com o tributo que o Estado vai prestar para esse povo uma série de serviços, infraestrutura, saúde, educação, segurança. Porém, pensar o ideal do tributo
é algo sempre muito importante. Então vamos entender, através de vários gráficos, como o Estado ele vem atrapalhando o desenvolvimento do Brasil e até mesmo criando e ampliando desigualdades. Um problema da tributação é o excesso de tributos ou impostos no Brasil sobre o consumo, o que não se verifica em outros países, principalmente desenvolvidos. São muitos impostos sobre remédios, sobre alimentos, e isso prejudica a vida, principalmente do mais pobre. Então, é contraditório, é irônico, porque nós temos a política assistencial, que é o Estado dando o mínimo de dignidade para os mais pobres, para não passarem fome, para não estarem na miséria, mas ao mesmo tempo que o Estado dá com uma mão, ele toma a outra, cobrando uma carga tributária pesada sobre os itens básicos da população, como medicamentos, alimentos. A carga tributária sobre comida e remédio é muito grande, e isso afeta principalmente os mais pobres. O imposto sobre o consumo, sobre remédio e comida, corrói a renda do trabalhador, penaliza os mais pobres, prejudica a geração de empregos e aumenta, assim, a desigualdade social. O brasileiro ele tem que trabalhar 150 dias só para pagar impostos, tributos, taxas. Então, nós precisamos rever essa política tributária do Brasil, cobrando muito imposto. A carga tributária, a quantidade de impostos, infelizmente, ela só sobe. Há um aumento na despesa do Estado cada vez maior. Isso é um problema. Num período em que a atividade econômica ela não está tão aquecida. Então, a receita ela não está crescendo como deveria, mas a despesa do Estado brasileiro, sim. E para financiar essas despesas do Estado brasileiro, de que forma que isso vai ser feito? Através de mais impostos, mais taxas, mais contribuições. O Estado brasileiro ele está sem limite. Precisa, sim, haver um teto de gastos, um teto de despesas. Ah, mas os tributos eles são importantes porque vão dar retorno ao cidadão na forma de serviços. Num ranking de 30 países com a maior carga tributária e como eles retornam os impostos para a sociedade, dos 30 o Brasil ficou em último. Infelizmente, é muito tributo e nós não vemos o retorno desses tributos nos serviços, na qualidade dos serviços prestados a nós. O Estado brasileiro, sim, ele é, infelizmente, uma máquina pesada, ineficiente e muito cara. O retorno, infelizmente, dos tributos é muito pequeno. E o problema não é investir mais, cobrar mais, e sim administrar, gerir melhor os recursos públicos, o dinheiro do povo, o dinheiro dos tributos. Então, a solução para o problema do Brasil não é gastar, investir mais em educação. Ah, Fernando, mas você é professor. Sim, mas a gente tem que fazer uma análise objetiva da realidade. O Brasil, ele é um dos países que tem uma porcentagem do PIB investido na educação muito grande. Maior que países desenvolvidos como Japão, Itália, Espanha, Austrália. O Brasil ele gasta bastante nos serviços. Mas por que então que não temos o retorno devido? Por conta da má gestão, da má administração dos recursos públicos. A solução, vejam bem, não é gastar mais, e sim melhor gerir os recursos públicos. Saúde, educação.
O Brasil é um dos países que mais gasta com salários de servidores do Estado, ativos ou inativos. Eu entendo que muitos dos servidores ganham bem pouco. A solução nesse ponto aqui seria rever os altos salários do funcionalismo. Tem funcionários que ganham um valor bem acima da maioria da população brasileira. Só para a gente entender como o Brasil ele retorna pouco ao cidadão sobre os tributos, em termos de corrupção, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E essa corrupção ela se alimenta desse Estado grande, pesado e ineficiente. Ah, mas a solução é imposto sobre grandes fortunas, é taxar mais os ricos. Eu não vejo essa taxação, esse imposto sobre grandes fortunas como solução para os problemas do Brasil. Por quê? Já há um encargo enorme, encargo trabalhista enorme pago pelos empregadores. O Brasil já é campeão sobre tributação sobre o empresário, o empreendedor. Se formos observar o artigo 195 da Constituição Federal do Brasil, a Seguridade Social, que é assistência, saúde e previdência, ela é financiada pelos empresários, pelos empreendedores e também pelos trabalhadores. Então, se formos observar os tributos que o empregador ele paga, é muito alto, é sobre a folha de salários de todos os funcionários da empresa, é sobre a receita, é sobre o faturamento, sobre o lucro. Então, tributar mais o empreendedor não é a solução. O Brasil é o quarto país que mais taxa empresas, além de ser o campeão da burocracia e também um país com uma das menores flexibilizações trabalhistas que temos no mundo. E vejam bem, eu não estou falando aqui de retirar direitos dos trabalhadores, e sim de flexibilizar as relações trabalhistas. Hoje é muito burocrático um empreendedor contratar um empregado. Eu não estou falando aqui de mexer em direitos que foram garantidos com muita luta, como salário mínimo, férias, 13º, jornada de trabalho de 8 horas. Não estou falando de mexer nos direitos básicos trabalhistas, em sim flexibilizar as relações trabalhistas, diminuir a burocracia. O Brasil, em termos de competitividade, está também lá embaixo. O mesmo para a liberdade econômica. No índice de liberdade econômica, o Brasil é um país pouco livre. Pouco livre, é um ambiente pouco acolhedor para fazer negócios, para empreender. Querer abrir uma empresa, empreender no Brasil é algo muito complicado, tem que ser muito corajoso para isso. Infelizmente, ainda há aquela cultura de que o empreendedor, o empresário, ele é o burguês, ele é o vilão, que tem que ser mais taxado, que tem que ser mais massacrado. E quando vemos a estrutura do empregador brasileiro, mais de 75% dos empregadores brasileiros são pequenos, que têm até 5 ou entre 6 e 10 funcionários. O empreendedor no Brasil hoje, majoritariamente, é aquele empreendedor pequeno que vem lutando para conseguir se manter no mercado, com 5 a 10 funcionários, que paga uma quantidade de tributos gigantesca, uma burocracia soviética que temos hoje no Brasil, infelizmente. Então, com relação a taxar impostos sobre grandes fortunas,
Eu não vejo como ideal, até mesmo por conta do princípio do risco do negócio ou da atividade. Se você for abrir uma empresa, um negócio, você é um empreendedor, o risco do negócio é seu. Se der certo, parabéns, é mérito seu. Se não der, você vai à falência, quebra, perde dinheiro. Então nós precisamos respeitar esse princípio do risco do negócio e da atividade. Se o empreendedor teve sucesso, é mérito dele. Agora, precisamos sim fiscalizar o empreendedor se ele está indo contra as regras. Então, em síntese, o imposto ou taxação sobre grandes fortunas é o que eu penso. Cobrar mais impostos dos milionários ou até mesmo bilionários não equilibraria as contas do governo, nem melhoraria os serviços públicos oferecidos ao cidadão. Querer mais dinheiro do empreendedor que tem sucesso no seu empreendimento não vai resolver o problema estrutural do Brasil. Precisamos de um teto de gastos. Isso sim. Não resolve o problema do Estado, que é estrutural, afasta investidores e pune empreendedores que suportam o risco da atividade. Agora, o que precisa? Fiscalização e cobrança efetiva de grandes empresas devedoras. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem grandes empresas que devem muito dinheiro ao Estado brasileiro e não estão sendo devidamente cobradas. Outra coisa também, coibir isenções fiscais. Criar um sistema tributário justo para todos. E parar de dar isenção fiscal, principalmente são grandes empresas que se beneficiam disso. Enquanto os pequenos têm que pagar altos tributos, para os grandes há isenções. É isso sim que precisa ser revisto. Outro ponto também que prejudica o desenvolvimento do Brasil é a insegurança jurídica em relação à propriedade, principalmente a propriedade privada. No Índice Internacional de Direito de Propriedade, o Brasil está lá embaixo também. Há uma insegurança jurídica muito grande. Não é problema a pessoa ter uma grande propriedade, se ela comprou, se ela levou aquilo com o seu mérito, com o seu trabalho, com o seu esforço, a propriedade ela tem que ser respeitada. Precisamos, sim, de uma reforma agrária, mas respeitando a propriedade privada, principalmente a propriedade produtiva. Então, em síntese, o que impede a criação de riqueza no Brasil? A carga tributária, excessiva regulamentação no mercado de trabalho, a corrupção, infraestrutura inadequada, burocracia governamental ineficiente. É o Estado brasileiro dificultando o desenvolvimento do Brasil, através de tributo pesado, excessiva regulamentação do mercado de trabalho, corrupção, burocracia. Como o Estado cria desigualdades? Dificulta para trabalhar e empreender, altos salários e privilégios, sim, de políticos e elite do funcionalismo, subsídios para grandes empresas, prioriza o ensino superior ao invés do básico, burocracias e péssimos serviços públicos ofertados à população. Pensar num Brasil melhor é pensar, sim, nesses pontos. Estão hoje relegando a um segundo plano os principais problemas do Brasil. Pensar um Brasil melhor é pensar um Estado melhor, mais eficiente. Então eu vejo como grande sucesso no mundo hoje os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, por exemplo. O sucesso da Coreia do Sul é conciliar liberdade econômica com atuação eficiente do Estado. O sucesso, a fórmula do sucesso é essa. Não estou dizendo aqui de diminuir o Estado, ou que o Estado não tem um papel importante. O Estado tem um papel super importante no desenvolvimento de um país. Mas nós temos que ter um Estado equilibrado, um Estado necessário, nem mínimo nem máximo, que ofereça uma liberdade econômica, que dê àqueles mais pobres
o mínimo existencial para garantir a dignidade da pessoa humana. O Estado ele tem que se voltar para os seus serviços básicos, essenciais, necessários. Então, no século XVIII, XIX, nós tínhamos aquela imagem do burguês e do trabalhador. O burguês explorando o proletário. Essa imagem hoje, ela já não mais representa, não condiz com a realidade. Hoje é o Estado e o povo que deve ser pensada essa relação. Então, querer manter aquela ideia do empresário, do empreendedor, do burguês como vilão, que tem que ser taxado, que massacra o trabalhador, o proletário, essa imagem ela já não mais condiz com a realidade. Tem patrão ruim? Tem. Mas, como vimos, a grande maioria dos empreendedores são pequenos, tentando vencer esse país em que desenvolver e ter sucesso no empreendimento é cada vez mais difícil por conta do peso do Estado brasileiro. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa música aqui do Gabriel Pensador, falando sobre os impostos, uma música muito criativa, muito legal, muito bacana. Vou deixar na descrição do vídeo, é rápida, chama Chega, falando sobre o excesso de impostos que temos nesse país atualmente. Bom, pessoal, era isso. Aguardo aí nos comentários desse vídeo, espero que vocês comentem, falando sobre as ideias de vocês para os problemas do nosso país. É como eu disse no início, pensar um país melhor é sempre bem-vindo.